E se os entes, ou melhor, e se Barbárvore pegasse o Um Anel, será que ele se tornaria um senhor das árvores sombrio ou resistiria ao poder dele? Pode parecer uma pergunta meio nerd e viajada, mas é isso que a gente faz aqui no canal, então vamos pro vídeo. De que lado você está? Lado? Eu não estou de lado nenhum, porque ninguém está do meu lado, pequeno orc. Imagina que de alguma forma o anel foi parar na floresta de Fangorn em vez das Montanhas Sombrias, onde o Sméagol o encontrou. Pode ser difícil imaginar como isso aconteceria, mas só por curiosidade, vamos supor que Barbárvore tenha encontrado o anel. O que aconteceria? Primeiro, dá para dizer que ele conseguiria usar o anel sem problemas, porque ele tem mãos e tem dedos. E um dos truques do anel é se ajustar ao tamanho do portador. Então o anel poderia caber nele sem dificuldades. E se o anel não tentasse escapar da mão dele, o Barbárvore poderia segurá-lo e até usá-lo. Agora, será que ele resistiria ao poder do anel? Bom, Barbárvore é um ser muito antigo, talvez um dos mais velhos da Terra-média, mas diferente do Tom Bombadil, ele não é imune ao poder do anel. Na verdade, ele seria tão vulnerável à influência dele quanto qualquer outro ser, por mais sábio ou poderoso que fosse. Se até o Gandalf e a Galadriel poderiam ser tentados, Barbárvore também estaria sujeito à corrupção. A questão é, como o anel afetaria o Barbárvore? Se olharmos para Sam, por exemplo, que chegou a segurá-lo por um tempo, nós podemos ter uma ideia. O Sam teve visões grandiosas, se imaginando como um grande herói liderando exércitos e transformando Mordor em um lindo jardim. O anel tentou convencer o Sam a usá-lo com promessas de realizar os seus maiores desejos. E o Barbárvore, do mesmo jeito que o Sam, não é um cara ambicioso no sentido de querer conquistar reinos ou dominar outros povos. Ele ama a floresta e as árvores. Então, em vez de tentar seduzi-lo com poder e domínio, o anel poderia mexer com a sua vontade de proteger e expandir a natureza. O Gandalf já falou que o Barbárvore nunca teve intenção de cobrir o mundo inteiro com árvores e sufocar tudo ao redor, mas com o anel isso poderia mudar aos poucos. No começo, talvez ele nem parecesse diferente, mas o anel tem um efeito de longo prazo, principalmente em seres que vivem muito tempo. Então, com o tempo, ele poderia se tornar mais impaciente, mais controlador e, quem sabe, até violento contra quem ameaçasse a floresta. Ele poderia começar com a ideia de proteger Fangorn, mas acabar decidindo que qualquer coisa que não fosse árvore deveria desaparecer. E tem mais um detalhe. Barbárvore já é muito velho, então o efeito do anel de prolongar a vida talvez nem fosse tão perceptível nele. Mas a corrupção não vem só com o tempo de uso, ela vem com o desejo de manter o anel e usar ele cada vez mais. No fim, é difícil saber exatamente como ele reagiria, mas se o anel conseguiu corromper reis, magos e até hobbits bons de coração, é bem provável que Barbárvore também fosse afetado. Talvez de forma lenta, como tudo que ele faz, mas ainda assim ele acabaria caindo na armadilha do Um Anel. Se Barbárvore realmente decidisse agir e conseguisse convencer os outros entes a segui-lo, eles também não seriam apressados. Não que ele quisesse ser um conquistador, mas ele já foi levado à ação antes pelos atos dos outros, como quando o Merry e o Pippin mostraram para ele o que estava acontecendo com a floresta por culpa do Saruman. Esta guerra não é nossa. Mas fazem parte deste mundo! Agora tem uma coisa interessante.
Será que Barbárvore teria uma resistência natural ao poder do anel, assim como os anões tiveram? Os anões receberam anéis de poder, mas resistiram à dominação do inimigo. Eles não se tornaram espectros nem foram facilmente controlados, só que o anel ainda afetava suas mentes, despertando a obsessão por riquezas e por poder. Com Barbárvore, talvez essa estratégia fosse parecida, mas adaptada ao que ele mais valoriza, a natureza. Vale lembrar que o Saruman conseguiu enganar o Barbárvore e convencer ele a soltá-lo de Orthanc, não com ameaças ou mentiras descaradas, mas explorando seus instintos mais nobres. Como o próprio Barbárvore disse depois para Gandalf, ele odeia ver qualquer ser vivo preso e não queria manter ninguém enjaulado, nem mesmo o Saruman. O Gandalf, no entanto, já contou que o Saruman tinha um veneno na voz e que ele usou isso para manipular o Barbárvore. Ou seja, o Barbárvore pode até ser sábio e forte, mas não estava imune a ser enganado quando as suas crenças e emoções eram usadas contra ele. Se um anel quisesse influenciar ele, provavelmente não tentaria corrompê-lo com promessas de poder e conquista, como fez com os outros. Em vez disso, o anel poderia mexer com a sua raiva contra aqueles que destroem a natureza. Quando Merry e Pippin mostraram para ele a devastação que o Saruman causou na floresta, ele ficou furioso e decidiu agir. Se ele tivesse o anel, talvez essa raiva crescesse cada vez mais, até o ponto de ele ver qualquer um que cortasse as árvores como inimigos. Os magos deviam saber das coisas. Humanos, elfos e anões cortam árvores também, então será que com o tempo ele começaria a ver todos eles como ameaças? O problema é que um anel nunca se contenta com qualquer dono, então mesmo que o Barbárvore tivesse ele, o anel provavelmente tentaria escapar para alguém mais influenciável. Mas se ele conseguisse mantê-lo por tempo suficiente, talvez a floresta de Fangorn começasse a se expandir sem controle. Ele poderia tentar restaurar a Terra-média, eliminando tudo que fosse uma ameaça para a natureza, transformando campos, cidades e fortalezas em florestas de novo. Só que esse domínio dos entes não duraria para sempre. Eles podem ser muito fortes em ataques surpresas, como no abismo de Helm, mas eles também têm as suas fraquezas. As árvores são vulneráveis ao fogo, e se um exército inimigo, como os orcs de Sauron, descobrissem que o anel estava na floresta, provavelmente usariam isso contra eles. E sem novas entes femininas sendo criadas e com inimigos queimando tudo ao redor, Barbárvore acabaria ficando sem aliados. No final das contas, por mais interessante que seja imaginar Barbárvore como uma espécie de rei floresta dominando a Terra-média com galhos de ferro, não parece um cenário muito provável de acontecer. Ele não se tornaria um tirano típico, mas poderia acabar sendo um libertador tão extremo que veria qualquer interferência humana ou élfica como uma ameaça. E claro, o anel sempre estaria tentando escapar e voltar para o seu verdadeiro mestre, Sauron. As árvores ficaram selvagens e perigosas. A raiva inflama seus corações. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! Vamos lá, meus amigos. Vocês vão entrar nessa guerra. É provável que este seja o nosso